Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha, de volta pelo canal TV Timão com as informações e os bastidores do Corinthians nas últimas horas. Tem um caminhão de dinheiro posto na mesa do Corinthians. Será que o presidente aceita? Daqui a pouquinho eu conto pra vocês. Antes, deixa o like aqui no canal, inscreva-se gratuitamente, ative o sininho para não perder mais nenhuma postagem. Vem conosco, vem saber. Em meio à dúvida sobre qual bloco entrar, o Corinthians ainda analisa as propostas. O Corinthians não fechou o acordo inicial aí com a Libra para comercialização dos direitos de transmissão dos campeonatos brasileiros de 25 até 29, mas tem uma proposta milionária na mesa. Vamos contar para vocês os detalhes. É o seguinte: a Abrax ofereceu ao Timão 240 milhões de reais mensais para que o Corinthians negocie os direitos de imagens do Brasileirão 2025. É a terceira proposta na mesa da diretoria alvinegra para negociar os direitos de transmissão. A diretoria do Corinthians está levando em consideração todas as propostas. A Abrax ofereceu 240 milhões garantidos, além de uma possibilidade de 270 milhões a depender da posição do time no campeonato. Informação que está contida aí no UOL e a gente trata com mais detalhes aqui para vocês. Olha só, pessoal, a Abrax é aquela empresa lá que explora os direitos de transmissão ou de merchandising, né, nas placas do Campeonato Brasileiro. Boa parte dos times tem contrato com ela, inclusive o Corinthians. No Carioca, ela mesma adquiriu os direitos de transmissão e depois repassou os direitos de imagem para a TV Globo, ou seja, comprou e depois revendeu para a emissora que fosse transmitir o campeonato. O Corinthians analisa a melhor proposta, os dirigentes já conversaram inclusive com os donos do SBT para a transmissão do Campeonato Brasileiro. Tem essa proposta da Abrax, tem a proposta da Libra, que a maioria dos clubes já assinaram, e ainda tem a proposta a ser analisada da Liga Forte Futebol. Portanto, tem um caminhão de dinheiro aí para a transmissão de uma temporada do Campeonato Brasileiro de 2025 na mesa do Corinthians e cabe à diretoria decidir qual o acordo mais vantajoso, principalmente no quesito financeiro para o Timão. E as informações não param de chegar, tem mais. Gustavo Mosquito de saída? Será? Vamos entender. Olha só, pessoal, me lembro que em 2022 teve aquele perrengue do time do Corinthians. Acho que a maioria de vocês também se lembra. E um dos poucos que honravam, que entravam em campo aí com vontade de defender as cores do Corinthians era o Gustavo Mosquito. Não disse o único, falei um dos poucos. O tempo passou. Eu acreditava que ele teria mais chances, mais oportunidades no time do Corinthians, mas isso não aconteceu. Hoje, a possibilidade aí do Gustavo Silva, o Gustavo Mosquito, ser titular, a meu entender, é pouca e cogita-se uma troca entre ele e um jogador do Botafogo. A informação é do GE. Em que pese a renovação contratual recente aí do meio-atacante, Gustavo Mosquito renovou com o Corinthians até junho de 2026. O futuro do jogador segue como incógnita. Ele está subaproveitado e recentemente teve o nome ligado ao Botafogo, mas por hora as conversas não avançam. Nos bastidores, houve uma procura para trocar Gustavo Mosquito por Danilo Barbosa, volante que atua no Botafogo. Embora o jogador tenha participado de 12 jogos do Timão na temporada, ele soma apenas 345 minutos em campo. Com a ascensão aí do Wesley, a boa fase também do Romero e também a chegada do Pedro Henrique, Gustavo Mosquito perdeu espaço no elenco do Corinthians e cogita-se que ele é um nome sim a ser negociado brevemente ou na próxima janela. Por isso, essa sondagem aí pelo Barbosa do Botafogo. A princípio, essa troca seria em definitivo, ou seja, os direitos econômicos entre os jogadores seriam negociados em definitivo. O Corinthians adquiriria os direitos de Danilo Barbosa e o Botafogo ficaria com o Gustavo Mosquito. Mas é uma negociação complexa. A princípio, o Botafogo não se mostrou tão interessado no negócio e as conversas pararam por aí. E você o que acha? Valeria a pena abrir mão de Gustavo Mosquito por Danilo Barbosa, volante do Botafogo? Deixa aqui nos comentários.
E olha só, pessoal, novidades no Corinthians, viu? 2 jogadores do Corinthians avançaram em suas recuperações, jogadores que estavam entregues ao departamento médico, Diego Palacios e o meia, o Igor Coronado, já treinaram em campo nesta terça-feira. Coronado fez trabalhos específicos, mas, apesar do avanço aí, a tendência é que a dupla não tenha ainda condições clínicas para iniciar a partida contra o São Bernardo, quinta-feira às 20 horas, no estádio 1º de maio, pela Copa do Brasil, segunda fase da competição nacional. Corinthians, que poupou seus titulares na última partida pelo Paulistão, pode contar com todos, inclusive o time que deve ir a campo é Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique, Hugo e Ranielli, Maicon, Garro, Romero, Wesley e Yuri Alberto. Corinthians, além do treinamento físico e jogadas ensaiadas, também treinou cobranças de pênaltis, porque, caso o duelo acabe empatado, a decisão da equipe que avançará para a próxima fase da Copa do Brasil será decidida nas penalidades. E as informações não param de chegar, tem mais. Pessoal, o Rubão, um dos dirigentes do Corinthians, ele elogiou a evolução do volante Paulinho na manhã desta terça-feira via Instagram. O diretor de futebol corintiano chamou o jogador de exemplo de atleta. Paulinho, que vem se recuperando aí de uma lesão séria, uma lesão no ligamento do joelho, que o tirou dos gramados por quase 1 ano. O jogador vem treinando integralmente com o elenco, mas deve retornar apenas no começo de abril. Quanto à renovação contratual, o que temos de informação é que ela será discutida entre a comissão técnica e a diretoria. O vínculo do Corinthians com o Paulinho termina agora em 30 de junho. A renovação do volante com o Corinthians depende aí de vários critérios, entre eles rendimento em campo, jogos, enfim, o retorno que o Corinthians pode ter com a volta dele aos gramados. Ele até procurou a diretoria, se ofereceu para reduzir a pedida salarial para que ele possa continuar atuando pelo timão. Na segunda passagem de Paulinho pelo Corinthians, ele acumula 39 jogos e 6 gols anotados. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. Não se esqueça, deixe aqui também o seu nome se você quer um alô da Fiel no próximo vídeo e a cidade onde você mora para que nós possamos mandar um alô da Fiel para você. Obrigado por tudo, não se esqueça, deixe o like, inscreva-se gratuitamente, compartilhe o vídeo com os amigos e ative o sininho porque aqui é Corinthians.